Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Afinal de contas, a pandemia não acabou e é preciso que todos, eu disse todos, sigam exatamente aquelas regrinhas básicas. Lavar bem as mãos, utilizar álcool gel e ficando em casa. E caso você saia da sua casa, é importante, é necessário que você utilize a máscara, ok? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também as redes sociais da aba, tanto do Instagram quanto do Facebook. Então, basta você apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes para acessar as nossas redes sociais e começar a seguir a gente. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto chamado camadas. O que são as camadas na edição de vídeo? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero relembrar o que a gente veio fazendo nesse ano de 2021. Então, começamos com uma revisão básica, tratando no geral aquilo que abordamos no ano de 2020 e que você pode, através da nossa playlist, acessar essas videoaulas passadas. Então, todo o conteúdo do ano passado, seja na edição de áudio, editando tanto no computador utilizando o Audacity, quanto utilizando o aplicativo WavePad, você encontra na nossa playlist. Você encontra na nossa playlist elementos do áudio, como o roteiro de uma gravação, detalhes sobre a locução, os preparativos para a gravação de algo. Então você encontra isso na nossa playlist. Aí começamos a falar sobre imagem, imagem fixa, e depois a parte de imagem em movimento, que é o vídeo. Então vimos também a edição disso, tanto da parte fixa, imagem fixa sem movimento, quanto a imagem em movimento. E chegamos agora a falar sobre alguns pontos de produção de vídeo. Então começamos a falar sobre tags, sobre a tag recriando fotos antigas que eu mostrei captando e estou mostrando agora editando, que você acompanha na faixa etária superior. Então na faixa etária superior a de vocês acompanham a edição desse material agora. A aula de ontem, que foi para outra faixa etária, saiu a edição no YouCut, ou seja, no aplicativo de celular. E na próxima aula deles, ou seja, segunda-feira, será editando esse vídeo, essa recriação de foto antiga no Shotcut, ou seja, no computador, ok? Com vocês, eu estou tratando outros assuntos para a gente daqui a pouco entrar numa produção, certo? Então, o que são as camadas de vídeo? Repara bem, quando você for editar o seu áudio, quando você viu a nossa edição de áudio lá no Audacity, você viu que a gente tem uma linha de cima, uma linha de baixo, então você consegue colocar um áudio em cima, um áudio embaixo, dessa maneira aqui, ó. Só que, na edição de áudio, essas linhas se misturam, Então a linha de cima toca junto com a de baixo e esses sons se misturam. Na edição de vídeo, assim como na edição de imagem fixa, ou seja, na edição visual, seja na imagem fixa quanto na de vídeo, uma camada sobrepõe a outra. No vídeo você tem que imaginar como se fosse uma folha de papel, ok? Então a folha de papel é a sua base. Então, se você colocar uma outra folha em cima, essa de baixo você não enxerga mais. Ou você enxerga se essa de cima for menor, ou se ela tiver recortada. Então, na edição de vídeo, na edição de imagem, cada linha é uma camada, e essa camada sobrepõe a outra, ou seja, a camada que está em cima sempre vai ser a principal, sempre vai ser a camada vista primeiro. Se ela tiver um recorte ou for menor, aí a de baixo aparece e assim por diante. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui, você está vendo o meu vídeo que eu estou com fundo verde. Para eu fazer isso, eu preciso de duas camadas. A camada do meu vídeo em cima e a camada do fundo, desse background, desse BG, na linha de baixo, nessa camada de baixo.
Por que que agora você enxerga a camada de baixo? Porque eu fiz o efeito chamado chroma key, ou seja, eu retirei esse fundo verde, ó. Então esse fundo verde, quando eu aplico o efeito, ele desaparece e então aparece a camada de baixo. Então eu estou sobrepondo a minha imagem sobre a imagem de fundo, ok? Para eu fazer tanto camada de fundo, meu vídeo e esse efeitinho, eu preciso de 3 camadas. Eu preciso primeiro o fundo, depois a minha imagem e depois esse efeito, né? Essa animaçãozinha. Então uma camada sobrepõe a outra. Legal? Então, para você depois, você mais para frente fazer esse efeito de chroma key, você tem que ter essa ideia. Por exemplo, se eu jogar a imagem do fundo para cima na camada de cima, acontece isso. Você não me enxerga mais, você enxerga apenas o fundo. Então tem que respeitar esta ordem. Legal? Agora, quando a gente vai editar uma imagem fixa, seja no Photoshop, seja no GIMP, seja algum aplicativo de edição de imagem fixa, você consegue fazer o quê? O recorte desse material, não consegue? Você consegue lá fazer um desenho e dizer que esse desenho sai, você recorta essa parte, assim como num papel, você consegue recortar o papel, né? No vídeo dá para fazer isso? Dá para fazer isso, só que é um pouquinho diferente. Por quê? Na imagem fixa você tem uma imagem ali parada. No vídeo são várias imagens dessa na sequência. Então, se você vai recortar, por exemplo, a minha mão, você tem que ter ideia que a cada fotograma você tem que fazer um recorte diferente. Porque em um fotograma a minha mão está aqui, no outro fotograma ela está aqui, no outro aqui, no outro aqui, no outro aqui, no outro aqui. Então, para você fazer esse recorte no vídeo, é muito mais difícil, é muito mais complicado. E esse efeito de você recortar, né, essa ação de recortar o vídeo, a gente chama de criar uma máscara. A gente cria uma máscara, a gente diz que esse desenho aqui é a máscara que vai ou sair fora ou é a única que vai ficar aparente. Você tem essas opções dentro da edição. Só que a cada movimento, a cada fotograma, a cada frame, você precisa ajeitar essa máscara para que esse efeito fique completo, né? Não fique nada aparente. Se você não respeitar e fizer a máscara direito, aí a mão vai ficar sem essa parte ou o dedão para de aparecer. Então você precisa ter todo esse cuidado, todo esse detalhamento na hora de recortar uma imagem no vídeo. No celular dá para fazer isso? Veja bem, no celular tudo é mais compacto. Você utiliza o seu dedo, o aparelho é menor, então tudo isso é mais, esses efeitos são mais compactados. Ou se cria presets, se cria pré-definições para realizar isso. Por exemplo, se você for no TikTok, você consegue filmar você com o celular e dizendo que o fundo vai embora. É claro que existe todo erros, né, algumas partes que não são respeitadas, mas para o que está sendo usado, para aquele efeito do TikTok funciona. Então você não precisa ter essa questão de qualidade excessiva para recortar e ficar certinho. Então, no celular você vai encontrar ferramentas pré-definidas para fazer isso. Agora, para você fazer isso de maneira fina, detalhada, ou seja, profissional, você precisa utilizar de um software adequado que vai ter apenas no computador. Legal? Mas eu vou mostrar isso. Para você ter uma ideia do que é possível fazer com uma máscara, né, com esse recorte de vídeo, eu quero que você assista a seguir essa mágica. Alright guys, let's check it out. Jordy, look what I can do! Ta-da! I like some coffee. You know what they say? Nespresso? What else? What else, right? Come on. Come on. Jordy, what are you doing? I'm trying to make some coffee here, but the coffee machine just won't work. I know a solution, Jordy. Really? Yeah, let me try. Look at this, look at this.
Okay. Janik! Oh, look at that! Janik, that's amazing. It's, I spilled a little bit, but Yeah, I it's, see. But it's coffee. I'm super happy that I got coffee. Coffee! Yes, we got coffee. Então eu coloquei 2 exemplos para você, tanto de uma mágica quanto de um efeitinho para se criar um challenge, que é o que a gente está falando dessa vez, né? A gente está trabalhando as produções de vídeo em cima desses challenges, dessas tags. Então, através da máscara é possível fazer isso, tanto uma mágica quanto um efeito de challenge. Legal? Então, a gente vai ver isso na prática, tá? Só que eu preciso primeiro introduzir vocês ao entendimento do que é, para depois mostrar isso na prática. Senão vai ficar um conteúdo muito grande e aí pode não assimilar direito. Então tenha isso em mente. O que são as camadas e que a camada de cima sempre sobrepõe a de baixo. E que para você fazer um recorte em um vídeo, você precisa fazer esse recorte, essa máscara fotograma por fotograma, frame por frame. Legal? Então, continua se cuidando, assista todas as aulas. A nossa playlist vai ficar aqui em cima. Um grande abraço. Tchau!